Alô, alô, pessoal, tá começando mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde a gente vai desconstruir o passo a passo para construir uma carreira médica de sucesso, tijolo por tijolo. Hoje um convidado mais que especial, o Gui já vai fazer a apresentação, mas vai perceber que a gente não vai falar sobre a construção de uma carreira médica de sucesso lá no longo prazo, quando você tiver com 50 anos, porque você vai perceber que a gente já pode começar a fazer muito logo cedo, inclusive durante a faculdade, né, Gui? É isso aí, muito bom ter você aqui com a gente de novo, e dessa vez a gente vai conversar com o Dr. Lucas Villani. Ele que é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, abraço pro pessoal da Unifesp, residente de cirurgia geral lá, e nesse pouco tempo já tem uma carreira empreendedora que vai te surpreender. Lucas, é um prazer estar conversando com você, cara. Pô, prazer aí, pessoal, queria só agradecer pela participação, já conheço o Guilherme de longa data, a gente era companheiro de raia nas competições, é a última baliza da intermédia, a gente tava lá competindo. Então, acho que o que eu puder agregar e falar um pouco da história, não só da parte de medicina, que eu acho que normalmente os convidados que vêm aqui às vezes têm uma bagagem até muito maior na parte de medicina, mas poder passar um pouco da parte de empreendedorismo, que é uma coisa que eu sou apaixonado e que eu tento sempre carregar em paralelo com a parte assistencial, que eu ainda tô traçando aí, crescendo na parte médica. Pô, já resumiu aí como funciona o nosso curso, inclusive pra você que deu play no episódio, né, Gui? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, se tem algum convidado que você quer ver aqui no nosso podcast, deixa no comentário que a gente faz de tudo pra correr atrás dele, alguma especialidade que você deu uma fuçadinha, não achou, inclusive confere aí nos links que tem o nosso curso, o curso Carreira Médica, onde a gente te ensina, a gente pega na tua mão, pra você começar a definir um plano de carreira, começando pela escolha da especialidade. Você vai falar lá na Paulista como é que é o Tracatrá, não é? Tracatrá, a gente é do Tracatrá. O meu sogro é da, putz, velho, que tu deve dar 20 e pouco, né? Fez 50 anos de formado, vai fazer já uns 5 anos. Deve ser isso? Não, deve ser por aí, cara. Eu sou 8,6. Então, ó, se eu sou 8,6, que seria equivalente a do Gui de 5,6. Ele deve ser 20 muito. Ele deve ser, já preciso saber. 20 e 30 no máximo. Só que são tantas turmas que eu já esqueço mais atrás. Esse que é famoso. Ele tem história. Essa é a conta fácil, acho que das tradicionais de São Paulo, que são todos o mesmo final. Então, tipo, eu sou da 56 da Santa, você é da 86 da Paulista, e seria a 106 da USP. Do HC. É meu casadinho, e da Unicamp. Não lembro se combina também. Eu acho que é o mesmo. Eu acho que você não bate, acho que em 5, é um negócio assim. Acho que Bauru, acho que o Nesp é junto. Botucatu. Botucatu, é junto nessa da casa. Foi fundado em 63. É, meio parecido. É tudo meio casadinho. Mas vamos aproveitar que a gente já tá falando de faculdade, conta pra gente como é que foi essa história de querer ser médico, vir aqui pra São Paulo, que pelo sotaque já não dá pra esconder, né? Tô tentando perder meu sotaque internacional de Minas Gerais faz um tempão, mas não dá, cara. Então eu acho que assim, essa decisão, que às vezes essa indecisão, na verdade, que vem até pra escolha de residência, ela já acompanha às vezes até na escolha do curso, né? Então, quando eu saí do terceiro ano, eu passei direto em engenharia, fui fazer engenharia mecânica na USP em São Carlos, queria morar no interior, era do interior, sou do sul de Minas, e aí fui pra lá, sonhava em ser mecânico, engenheiro mecânico da Fórmula 1. Ah, da hora, velho. Pô, mas que massa. Fazer uma palavra já, tava só esperando. Aí, na época, eu comecei a fazer alemão, porque eu queria ir pra alemão. Só primário. Velho, você ficar. Eu tô conversando com a mesma pessoa aqui, e aí, cara, são igual. E aí fui nessa onda e tal, e aí tava lá, eu participava de um Fórmula SAI, que é um protótipo de Fórmula 1. E aí, nas matérias em si, eu ficava esperando aquela coisa que me falar de carro. E nada na carro, era só cálculo, álgebra linear. E aí alguém que saía do colégio, que na época era todo certinho lá, queria tirar as notas boas, aí começa a ser reprovado em matéria, aquilo lá ia sendo um baque, cada vez mais um baque. E aí eu tentei por 2 anos e meio, né? Eu falei, cara, eu preciso chegar até 2 anos e meio? Eu falei que tinha feito menos. Falei, cara, eu preciso chegar até metade do curso pra eu achar que eu tô dando chance, porque os 2 anos iniciais são ciclo básico. Cálculo, linear. Eu falei, cara, vai ser só matemática, era um curso de matemática. Uhum. E eu gostava mais de física do que matemática, então eu falava, pô, não é possível, alguma hora vai ter alguma aplicação disso. Uhum. E aí, participava desse projeto, mas o projeto tinha muito aquela pegada também meio residência na época, igual você tem que quebrar o fecaloma pra você conseguir operar lá, passar um pontinho na pele. Então tinha que ficar lá torneando, fazendo as coisas de madrugada, a galera tipo funcionava de madrugada. E eu também queria ter um pouco de vida social, então que lá eu comecei a ficar meio assim com o projeto. Ficava esperando aonde que aparecia alguma coisa que me trouxesse a alegria de mexer com o carro. E aí não tava encaixando. E aí na época eu tinha muito conhecido que fazia medicina, as pessoas que faziam medicina parece que sempre tinham um brilho. Nossa, porque isso? Porque eu falei com o paciente, eu falo com o meu professor. Pô, lá na USP em São Carlos eu tinha um professor russo.
Você acha que o cara ia falar comigo? Ele chegava, falava exercício tal, fazer para daqui uma semana. E se eu não entregasse, já era. Tipo, era nota 0. Então, assim, ninguém te ensinava. Tipo, óbvio que tem as variações, mas... Mais confusão do que explicação, né? Não, é mais assim, tipo, se vira aí, vamos ver se você sabe se virar. Tanto que eu acho que por isso que engenheiro, ele consegue entrar no mercado, tipo, meio como um camaleão, faz várias coisas, né? Uhum. E eu hoje, olhando pra trás, tipo, pensando até do que a gente provavelmente uma hora vai falar da parte de mercado financeiro, tipo, hoje eu vejo que talvez eu sou muito amigo de pessoas que trabalham no mercado financeiro, tipo, um dos melhores amigos é economista, e eu talvez hoje até tivesse me dado bem seguindo aquilo, mas na época eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Uhum. Pensando no que eu gostava, que era carro, na época não tinha inserção. Entendi. E aí, eu cheguei a ficava com uma pessoa, uma menina lá que fazia medicina, era aquele brilho, etc. E aí todo mundo que fazia medicina era aquele brilho. E aí na época meu pai teve uma neurite ocular, que ele perdeu a movimentação do óculo motor e etc. Caramba. E aí eu lembro que, pô, cidade do interior, aí aquele negócio meio desamparado, ninguém te explicava nada. E aí juntando aquelas coisas, eu tava insatisfeito com o curso de engenharia, não tava me enxergando no futuro, não conseguia ver o que eu ia fazer. Viu uma dor real. Vi uma dor real, tipo, pô, eu queria ser alguém importante pra, tipo, sei lá, nem que fosse tratamento pro meu pai. Uhum. E aí juntou com isso que eu via pessoas contentes, felizes com o que elas faziam na medicina. Eu falei, pô, eu acho que eu preciso sair disso e vou arriscar. Aí na época eu fui falar com meu pai falou, não, pelo amor de Deus, você vai ser engenheiro da USP. Eu falei, não, vou dar um jeito. Aí, Seu pai fez o quê? meus pais são dentistas. Entendi. Cara, mas é muito engraçado você contando essas histórias. Eu lembro das histórias do meu pai. Meu pai é engenheiro naval pela Poli. Aí ele conta, mano, que as aulas, o professor dava uma aula, mano, ninguém entendia nada, o pessoal copiando, aí depois ia aplicar a prova. Ele começava, mano, ninguém conseguia responder a questão, a prova não acabava. Aí ele, ó, uma dica pra questão tal. Aí depois, não, vai, uma dica pra questão tal. Chega uma hora, mano, não essa porra da prova. Vai, ó, questão 1, não, que ninguém consegue responder. E realmente, mano, a faculdade de engenharia, ela tradicionalmente é muito mais difícil de sair Do que entrar. do que de entrar. E a faculdade de medicina era, pelo menos, muito mais difícil de entrar do que de sair. O curso de medicina não é um curso difícil. Não é um curso. Não é um curso difícil. Você tem que se esforçar um pouco pra ser reprovado na faculdade. Temos nossos amigos, mas assim... Dá Dá um pra gasto, passar, né? tá ligado? Agora, mano, engenharia, você fala, os caras, mano, tá há 8 anos fazendo engenharia. Tem gente que tá formando agora, pô. Eu já larguei um curso, formei em medicina, tô na residência, na R2 geral, e os caras tão lá ainda batalhando. Mas esses caras de pública gostam também, né? Gosta, Os caras, pô, a bagunça no interior pega, a república, cara, essas estudante profissional, ia dar. Os caras estudante profissional. Eu seria também, não dá bom? Não, mas legal a tua história, eu acho interessante mesmo, porque a gente sabe, né, hoje, até no nosso curso, a gente fala muito para os alunos que para você entender quem você é hoje, né, e definir seus próximos passos profissionais, você precisa olhar para trás e descobrir como é que você veio parar aqui, né, e na tua história, eu não sabia dessa da engenharia, e hoje realmente já fica claro o porquê talvez de você já ter um perfil de estar pensando um pouco fora da casinha do que o médico tradicional, porque você percorreu um caminho diferente antes de chegar agora e tá, enfim, na residência, tá, então muito massa a tua história. Mas como é que foi isso, assim, você falou teu pai, falou, pô, vou largar, ficou estudando ali durante tava fazendo a faculdade ainda, fez um cursinho, ou largou a faculdade, fez cursinho direto, aí você veio aqui pra Paulista, como é que foi esse processo? Então, eu acho que realmente, assim, a gente sempre quando olha pra trás, às vezes a gente fala, nossa, eu perdi tempo ali, mas na verdade é tudo uma construção, né? Então eu acho que a cabeça que eu fui ter hoje, talvez tenha sido a construção disso, mas como que aconteceu? Aí tava nessa época, aconteceu isso, e se eu não me engano eu entrei em 2018, então isso era meio que, sei lá, janeiro de 2017. E aí eu já tava pensando em largar. E aí quando aconteceu isso, eu lembro que, tipo, meu pai não tava conseguindo, como ele é autônomo, não conseguia trabalhar, eu falei, pô, agora é um momento crítico, não vou largar agora, e aí eu falei, vou dar mais 6 meses de chance pra engenharia. E aí, nesse período, eu acho que no final do ano anterior, eu já tinha tentado prestar uma FUVEST. Tipo, eu tava fazendo prova em casa, já tava pensando nisso, então já era uma ideia que eu já tava maturando. E aí eu lembro que eu fui fazer a FUVEST, que eu queria prestar Ribeirão, que eu não queria vir pra São Paulo. E aí eu não conseguia acabar a prova. Porque não tinha pique de prova. Tava sendo dividido em casa, Então é totalmente diferente. E aí aconteceu isso, eu falei meio, não. Tipo, eu pelo menos tenho uma parte religiosa, então eu falei assim, é que Deus quer que seja assim, é pra ser assim, vou manter, vou ficar aqui. E aí quando foi tendo essa questão do meu pai, aquilo foi virando cada vez mais um estímulo. Aí eu tentei os 6 meses, aí eu lembro exatamente de uma aula, era uma aula de mecânica dos fluidos, que o cara foi falar sobre, tipo, a infusão de um soro. E aí, tipo, tinha a lei de Rangel-Poiseuille lá, que mostra fluxo, blá, 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 isso, cisalhamento, não sei o que, ele falou de soro. E aí foi a primeira aula que eu falei, caralho, que massa isso. Tem muito mais física aplicada. Aí na época eu peguei até um livro, um Guyton de fisiologia, fui ler uma parte de cardio, tipo, meu pai já tinha tido um problema cardiológico antes, que precisou colocar stent.
Então, eu meio que fui, acho que me encaminhando pra aquilo, tipo, meio que já me enviesando mesmo, e aí as coisas acabaram empurrando. Aí, quando eu tava pra acabar o semestre, eu falei, cara, eu vou trancar, cheguei pros meus pais e falei, olha, eu vou largar. E aí nisso eu já tinha prestado prova de bolsa, e na época eu já tava estudando um pouco. Aí eu ganhei uma prova de uma bolsa integral no Poliedro, já não tinha como eles falarem, tipo, você não vai fazer. Eu falei, tá aqui com a bolsa. Só vou achar uma pensãozinha e é isso. E aí, acho que aí já começou também a resiliência, que eu achei qualquer pensãozinha, vim pra cá com a mão na frente e outra atrás pra dar um jeito. E Aí você fez poliedro. fiz Poliedro. E aí, graças a Deus, em 6 meses eu consegui passar. Tipo, eu entrava no cursinho, tipo, às 6 da manhã, saía às 10 da noite. Chegou focado, né, pro cursinho, assim, não era, pô, eu vou fazer lá, eu tenho a resenha depois e tal. Essa época é sofrida, né? Eu lembro, eu era esse cara também. Eu falei, cara, eu vou fazer 1 ano de cursinho só, velho. Porque se eu tiver que fazer 2, eu vou desistir, mano. Porque é muito intenso e tal. E, né, pelo menos na época que a gente prestou prova, era mais difícil mesmo. Eu lembro que, cara, eu chegava em casa, velho, ficava sem comer no cursinho, sem tomar café, não fazia resenha com ninguém, assim. Até que não posso reclamar que hoje eu ainda tenho bons amigos dessa época. Até foi no cursinho que eu conheci minha mulher. Um beijão pro loirão. Mas cara, que legal, velho. Tua história, 6 meses também foi intensivão fazer acontecer. Intensivo, eu chegava lá de manhã, pra não falar que eu não trocava uma ideia, eu tinha uns 2 amigos que eram parecidos o perfil comigo assim, que às vezes no intervalo eu falava, esse intervalo de 15 minutos vai ser a hora que a gente vai bater uma resenha. Depois dali era focado, só saía de lá às 10 da noite, aí na época eu falava assim, eu vou 30 minutos na academia pra não ficar louco, que eu acho que é uma coisa que até vale pontuar até pra tudo que você estiver estudando, você tem que ter um equilíbrio, né? Senão a gente despiroca, fica louco. Sim. E aí, graças a Deus, em 6 meses passou, eu tinha prestado, tipo, aqui em São Paulo eu só prestei a escola, Unifesp, queria ir só anterior. Essa professora foi Prestei Ribeirão. E aí eu era o próximo a ser chamado em Ribeirão, acho que na segunda chamada, um negócio assim, só que foi o ano que eles colocaram 50% de cota. E aí, se eu não me engano, eu era aos 63 na classificação. E aí as vagas começaram a rodar atrás de mim. E aí eu tinha sido chamado aqui. E aí as pessoas falaram, pô, não, é paulista, não sei o que, é uma das maiores, etc. Vai pra lá, vale a pena. E eu não queria vir pra São Paulo, pô, moleque de interior, aqui é tudo, tipo, caro, vida maluca. Eu queria ficar ali no interior, ter uma qualidade de vida, sempre fosse eu quero criar filho em casa, essas coisas. Mas eu acho que as coisas vão se encaminhando, sabe? Deus escreve certo por linhas tortas, eu que era pra ser, vim pra cá, e acho que tudo que se desenrolou a partir dali foi pela decisão de vir pra São Paulo, que é o centro, né, de tudo. Sim. E aí chegou na Paulista com esse perfil já, um perfil diferente. Às vezes os caras mais novinhos, você já, mano, já viveu 2 anos e meio de uma faculdade, mas meio ano de cursinho. Como que foi conhecer a Escola Paulista, conhecer as pessoas, conhecer as coisas que é uma escola tradicional? O laboratório de anatomia já tava pintado lá com as paredes da Capela Sistina, não? Ainda não, mas Sério? tava na construção. Eles estavam reformando. Lembra exatamente que ano foi isso? Quero ver o aluno que a gente vai testar. A gente avistou o médico que pintou todo o laboratório. O laboratório hoje é todo pintado, não sei se você já viu. Cara, se eu não me engano, talvez tenha sido. É que agora, faz um tempo, mas é que agora eu não vou me lembrar se foi na anatomia do primeiro ano ou na anatomia que a gente falava que era do major, que era um militar lá, que era no 3º ano, que aí já tava pintado. Então acho que foi nesse período que eu tava na graduação. Ele deve ter sido por volta, sei lá, de 19, 20, alguma coisa assim. É que eu fico com essa história, fico pensando, cara, porque eu já adorava entrar no primeiro dia, laboratório de anatomia, lá, ser putz, né? E eu que sou clínico, então, putz, anatomia nem era a minha matéria favorita, já achava massa pra caramba. E imagina você entrar lá e ter a Capela assistindo, eu quero encontrar um aluno que falou, cara, eu cheguei lá, meu Deus, tava pintado, velho. Mas aí, faculdade tradicional, vocês tinham Atlética ali do lado, quem não conhece o complexo é muito legal. Como que foi? O que brilhou o seu olho no começo? Você era o cara que queria fazer tudo? Você foi o cara que já focou na faculdade? Cara, eu acho que eu entrei com a cabeça ainda de quem queria fazer tudo. Eu, por exemplo, não vou falar que eu acabei fazendo natação, né, que é tanto que a gente se conheceu nas piscinas, mas assim, eu nunca tinha nadado competitivo na vida. Sabia bater o braço, achava que sabia nadar, né? Mas aí na hora que eu entrei, já tinha jogado um pouco de futebol. A única coisa que eu tinha feito um pouco mais sério, eu lutava jiu-jitsu dos 12 até os 17, então tipo, eu tinha competido de jiu. Aí os caras queriam que eu ficasse no judô de qualquer jeito. Só que, cara, os caras eram, tipo, o judô tem uns caras grandes, não só grandes, e às vezes são uns grandes, assim, não é aquele grande parrudo de bombada, é o grande, assim, MC40 ali, o cara que a bariátrica é bem, entendeu? E baixinho, né, mano? Você entra lá embaixo, mano. Então, cara, aí os caras, não, você é bom nisso, não sei o que. Eu lembro que eu fui pra cá, eu fiz tudo. Todos os esportes, quando eu cheguei aqui, achei um máximo, pô, tinha uma piscina. Na Calomed. Foi Calomed. Fiz tudo, aí achava um máximo, porque foi uma forma também, assim, pô, você entra calor, aquela cabeça, assim, por mais que eu tivesse já morado em outra cidade,
você tem aquele ego de, pô, eu quero que todas as pessoas me conheçam, eu quero fazer amizades, etc. Então o esporte era uma forma, as pessoas falavam, o esporte te ajuda em tudo. Então eu fazia todos os esportes. Eu já era uma pessoa bem sociável, então as pessoas não fica nesse, fica naquele. Aí tava jogando bola, ia no judô lá, aí fui na calo, competi em várias coisas, tipo, aí ganhei aquelas medalhinhas, aí você fica todo animado, etc. Os caras sabem vender, né? Já sabe. Aí você fica todo animado, etc. E aí você começa a ver, pô, quem sabe de piscina, eu nadava pra 32, 33, pô, um crawl. É ridículo de ver, né? É um negócio feio. Mas eu também nadava isso aí. Feio de ver. Mas aí você olha e viu o cara nadando pra, tipo, 24, aquele 23, você fala, pô, isso é inatingível. Caraca. Que é o que a gente chega lá na intermédia, que é o que a gente chega no sexto ano. Pô, isso é inatingível. E aí, o que pegou muito era que a galera da natação não só era resenha, eu sempre fui o cara da resenha, de falar besteira, assim, sem... De saber se divertir. Sem exagerar, mas... Mas tipo, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, se divertir. Falar as besteiras Sexta-feira à tarde, com os amigos. encerrar o expediente, né? Sem ofender ninguém, mas ali curtindo. E a galera da natação tinha essa vibe e todo mundo da natação parecia que os caras eram gigantes. Falei, pô, eu quero ficar gigante. Na faculdade, eu tô aqui. Exato, eu tô vendo os caras. A minha impressão foi a mesma que a sua. Eu tô vendo os caras são enormes. Os caras são do rolê, os caras estudam, os caras são. Eu integrar isso, passa em tudo. Passa em tudo. Os caras são amigos do preceptor, do ano tal, do mais. É isso, mano. Eu vou fazer. E os caras treinam igual louco, que é o que eu curto fazer. Eu vou fazer essa porra. Então, aí foi nisso, cara. Aí entrei nisso, pô, os caras eram tudo fortão, falei, pô, quero ficar fortão também. A galera, todo mundo sai, tipo, o cara aqui já pica na cardio, pica na clínica, pica na cirurgia. Eu falei, pô, os caras são bons, então significa que isso não é o que tá fazendo os caras não estudarem. Aí entrei na natação, acabei ficando na natação, aí os outros esportes acabei tendo que deixar de lado, porque era uma rotina. Aí no começo é aquele baque, que era, a gente treinava aqui na piscina todo dia, meio-dia. Uhum. Então era de segunda a sábado, todo dia meio-dia, e você tinha que fazer o treinamento de musculação. Então no começo, quando tá com sol é uma delícia. Quando estragava o aquecedor, que a piscina ficava mais fria, ou que tá gelado, chovendo, era aquele dia triste. Aí no começo você ficava meio naquela, será que dá pra dar um migué? Até a hora que você começa a ver sua evolução, você fala, cara, eu tenho que treinar, independente do que esteja acontecendo. Se alguém estiver atirando na piscina, vai atirar, mas eu vou estar nadando, porque eu preciso evoluir pra chegar onde eu quero. Então eu acho que a natação, ela faz uma construção, o esporte competitivo, ela faz uma construção que te agrega em toda a sua caminhada, tipo, uma resiliência que só quem compete, tipo, óbvio que a gente não tá no nível olímpico ali, a gente não vai comparar com o César Cielo, mas a bagagem que a gente constrói, a resiliência, eu acho que isso se aplica tipo, pra tudo, pra prova, pra tudo. Com certeza, eu tive uma trajetória parecida com a sua e eu também sou uma pessoa que acredita nisso, que o esporte, quanto no nível competitivo, lógico que pode ser numa competição universitária, mas é competitivo, o nível da competição da intermédia que a gente viu é muito alto. O esporte competitivo, ele é um dos maiores paralelos e um dos mais concretos possíveis com a resiliência, com a dedicação que você precisa ter para as outras construções que você vai fazer na sua vida. Porque é isso, mano, quando você tá na piscina, e o que eu gosto que é um esporte individual nesse sentido, apesar de ser coletivo, porque tem toda a equipe, meu irmão, é você com você, e se o tempo não saiu, é você, não é culpa da água, tá ligado? A culpa é sua. Lógico, culpa, mas é responsabilidade sua fazer o tempo. Então, é aquele dia que você não treinou, é aquela dieta que você não fez, aquele negócio daí. Se você realmente quer fazer acontecer, você consegue. Se você realmente percebe que não é pra você, você larga. Exato. Já dá pra abrir um podcast aqui, velho. Papo de atletas, hein, velho? Eu tô entre dois profissionais, às vezes, velho. E o pior é que eu nado hoje, mas totalmente só pra botar o esqueleto pra mexer. Mas, velho, o meu papo era bateria mesmo, velho. Gostava mesmo de dar resenha aqui desse lado. Mas muito massa. Legal, velho. Mas o Pedro também era o cara dedicado nesse sentido, mano. Você não fazer, tem que fazer bem feito, né? Sim, mano. Você começou a puxar a bateria no Não, mas quarto. sempre tinha esse problema, velho. Qualquer coisa que pegava pra fazer, que nem aqui no podcast, o Gui sabe, velho. Entra em mania total, bota como foco e vai fazer acontecer. Mas acho que é disso que você tá falando, né? É de, enfim, né, saber dividir, mas botar metas, fazer botar a responsabilidade, né, que foi o que você disse, né, botar a responsabilidade é minha de tirar as minhas ideias, meus projetos do papel. Eu acho que até a gente pode começar a falar um pouco disso, porque você tem tantas atividades empreendedoras, senão não vai dar tempo. Cronologicamente faz sentido, porque a gente viveu o primeiro e o segundo ano nesse pique, e daí foi no terceiro ano que entrou a pandemia, que as coisas esfriaram e você começou essa nova vertente empreendedora. Conta essa história. Aí só pegando um pouco de como que aconteceu, né? Como que veio essa vertente. Eu acho que na cabeça sempre foi aquela coisa. Eu acho que a gente tem uma visão sempre de tipo, óbvio, sucesso profissional. Sucesso profissional normalmente está atrelado à questão financeira. E sempre que você vê alguém muito bem financeiramente, normalmente é um empresário. Então,
no fundo eu sempre falei assim, eu quero empreender em alguma coisa. Mas era muito abstrata, era uma ideia muito abstrata. E aí na graduação, quando a gente começou nesses períodos ali, focado em estudo, etc, tentando achar alguma atividade paralela, eu e um amigo que era de sala, a gente começou a mexer com a Liga de Gestão em Saúde, reativou a empresa Júnior, e ficava tentando fazer algumas palestras, chamava as pessoas sobre temáticas, tipo, telemedicina, tipo, o começo ainda, muito começo, que era a era de dados, que eles tentavam falar que era inteligência artificial, mas é longe do que a gente vê ainda. A gente ia, sei lá, na central do Einstein pra ver. Então a gente ia fazendo essas conexões, ia num congresso ali, sei lá, de hospitais particulares, ia tentando fazer essas conexões e vendo essas pessoas, tentando abrir a cabeça. E aí quando começou a pandemia, foi pra casa, as questões era, tipo, a prova era por Forms, aí eu fui pra Minas, fechou tudo, não tinha muito o que fazer, tava viciado em treinar, não tinha como treinar. E aí acho que foi quando a gente começou nessa ideia, que a gente já tinha pensado uma parte de ir nesses congressos, as pessoas às vezes falavam, você recebe como? Eu recebo por RPA, eu recebo por PJ, e quantos médicos formados estavam com qual vínculo empregatício? Empregatício, isso. E aí a gente disputava isso e falava, mas como é que vale a pena isso? Como é que funciona? E as pessoas não sabiam realmente explicar, e o contador não falava essa linguagem. E aí nessa época lá, a gente querendo empreender, a gente falou, cara, e se isso for uma ideia? E se a gente conseguir executar alguma coisa que a gente faça uma contabilidade médica que fala a linguagem do médico? Eu acho que isso ia ser um diferencial. Então eu acho que tudo que você vai empreender, eu penso que sempre tem duas coisas, né? Tipo, que é a dor, que realmente, tipo, aquilo realmente dói pro cara, por mais que às vezes pareça meio bobo quando fala de dor em termos de empreendedorismo, a gente tá acostumado a lidar com a dor álgica ali, mas, tipo, é aquilo que incomoda o cara, que ele realmente, tipo, se pesa no bolso, se pesa na vida dele, e a simetria. O que é isso? Então, que seria no sentido de, o valor, às vezes, ou é muito alto, um valor para um serviço muito baixo, você tem uma simetria ali, que, por exemplo, o contador não falava a língua do médico, o cara acha que aquilo é caro, tem uma simetria gigante, então ali é um mercado talvez dê pra entrar. Então, ainda super inicial, entendi, pensando em coisas ainda, assim, aí, como eu já tinha feito engenharia, por exemplo, sei lá, enquanto eu tava estudando biofísica que as pessoas estavam apanhando, eu já manjava um pouco de exatas, eu tava lá fazendo meus cursos de mercado financeiro gratuito que eu achava no YouTube. Então, acho que isso de buscar as coisas. E aí foi onde a gente entrou de cabeça, vamos pesquisar sobre legislação contábil. E vamos ficar falando com os médicos sobre contabilidade. E aí a gente decidiu, cara, vamos abrir uma contabilidade médica. E aí a gente foi atrás de um advogado, fez um contrato bom, achou as pessoas para testar o mínimo produto viável, que é o MVP, que eram as pessoas conhecidas ali. E a gente começou em 2000, acho que a gente abriu em 2020 a empresa. Pandemia, 2020 a gente abriu a empresa, começou com 5 clientes. E aí era um modelo de contabilidade, tipo, hoje em dia a gente não tem mais a startup, mas era pro saúde, provavelmente às vezes quem é até um pouco mais velho, até às vezes foi abordado pela gente, ou viu alguma palestra. Recebeu uma mensagem. Mas eu já enchi o seu saco em algum momento. Talvez já tenha enchido o seu saco, se você que tá me escutando aí, se foi um pouco mais velho, tipo, nossa, esses caras falavam, tipo, realmente mandavam mensagem, venha fazer parte da nossa contabilidade. Da hora. Então a gente começou a Approach ali em 2020, e aí a gente começou com 5 médicos e chegou a crescer até quase 200 ali, e eu acho que o diferencial era que era como se fosse um modelo de hold, né? Se em algum momento for necessário explicar um pouco mais, mas era como se fosse uma empresa grande com várias empresas pequenas para ter uma eficiência tributária. E era meio flexível. Então o cara entrava, ele só pagava pra gente no mês que ele recebia por dentro da gente, tipo pela PJ. Então não ficava pagando. Então pra aquele cara, então eu acho que isso foi o que fez crescer muito a empresa. O residente. Porque o cara não. Porque a gente não tem uma renda, às vezes, um mês, oscila de um mês pro outro, porque você não sabe como é que vai ser a sua carga, porque muda muito o seu estágio. E aí, então era isso. No mês que o cara faturava, ele pagava, deixava a mensalidade com a gente. No mês que não faturasse, não precisava pagar. Então, começou a ser o diferencial que as pessoas começaram a migrar de contabilidades pra lá, ou queria abrir a PJ e não tinha, porque tem que pagar o CREMES pra abrir PJ, tem que pagar isso, aquilo, junta comercial, e com a gente ele não pagava esse custo. Então era um negócio muito mais flexível. Então acho que esse foi o grande diferencial, né, inicial da empresa. Mas aí como é que foi evoluindo assim? Porque acho que uma dúvida aqui sempre, né, o aluno que tá aí em casa, né, acho que a gente até passou rápido por isso, mas acho que fez muito do momento que vocês viveram, que é primeiro de se encontrar uma dor, né, porque às vezes você falou, queria muito empreender, mas fica difícil de você, né, mas com o que eu vou fazer tal, com vocês, pelo que entendi, foi realmente, tendo nesses eventos, e aí vocês perceberam que isso era uma coisa que os médicos não sabiam, foram pesquisar e encontraram uma possibilidade de adentrar no mercado, né? Mas beleza, depois você foi, testou MVP, como que as coisas vão evoluindo para um dia você vender uma empresa, como que você conciliava isso? Porque na época da pandemia até entendo que, beleza, eu tava tocando uma empresa, mas tava tudo parado, as provas da faculdade eram mais tranquilas e tal, depois, teve que voltar para São Paulo, como é que você foi equilibrando isso?
Então, eu acho que realmente isso veio dessa conversa, então acho que sempre você tem qualquer ideia, você tem que validar essa ideia, porque às vezes o que é amador pra você talvez não seja dor pro outro, então você realmente tem que validar isso. Foi nos bate-papos ali, tentando se inserir em outros meios e sentindo, então você pode se ver uma dor, sei lá, no hospital, tá vendo que tá faltando uma coisa do suprimento do hospital que pode ser uma dor. Se você acha que você consegue resolver aquilo, talvez ali tenha uma ideia. Que a ideia das pessoas têm, mas a ideia, o balde de ideia é R$1. A questão é executar. Então, eu acho que a progressão basicamente foi, a gente começou essa empresa nesse modelo de holding, aí começou ali, acho que por volta de... Então, os primeiros anos ali, tava ali mais ou menos em casa, conseguindo gerir, fazendo as coisas à distância, a gente tudo fazendo tudo remotamente, então tinha um contador, aí quando começa a crescer no começo, o empreendedor, eu acho que isso é tudo, né? Porque a gente tinha um WhatsApp profissional, aí o WhatsApp profissional era a Paula. Aí o WhatsApp, e eu era... Beijão pra Paula. E aí, Não. Não. Ah, achei que era o nome da... era a Paula era, no caso, era eu. Com outro celular, que a pessoa mandava mensagem no WhatsApp, tipo, quero saber mais. Eu, tipo, oi, sou a Paula, assistente. Assistente. Não tinha esse chatbot, não tinha IA pra fazer isso, era eu. Eu era a Paula. Botava peruca e bordão era a Paula. Não, aí eu colocava lá, falava, oi, sou a Paula, a pessoa falava assim, eu queria conversar, sei lá, eu fiquei com dúvida, etc. Eu falava, olha, eu vou passar o número do meu do sócio, do sócio da empresa, ele se compromete a falar pessoalmente com você por ligação. Aí, assim, eu já tava com uma bipolaridade, eu pegava, mandava meu número oficial, ligava pra pessoa, falava, oi, tudo bom? Aqui é o Lucas, fiquei sabendo que você tem dúvida, a Paula me passou... A Paula me passou que você queria abrir sua PJ, posso te explicar e tal. E aí, tentava ganhar o cara ali na conversão 1 a 1, mandava o contrato, fazia o contrato, tipo, aquela comemoração, e aí assim foi crescendo, foi ganhando cada vez mais médico. Eu acho que o boca a boca foi o que mais fez as pessoas, porque as pessoas criaram confiança. Por que elas criaram confiança, que era um serviço, porque no começo era, essa empresa de 2 moleque, tipo, não vai dar nada. Na faculdade. Na faculdade, não vai dar nada. Aí na época a gente até chamou um sócio, tipo, minoritário, pra ter uma parte, porque a gente não tinha CRM, então você precisava ter um CRMS pra você abrir uma PJ médica. E aí a gente tinha outro sócio que era um economista pra ajudar na parte de finanças, também como advisor ali. Então a gente tava tentando validar aquilo, então a gente tava falando, não, mas a gente tá com esse médico mais velho. Era um cara também formado lá na escola, que já era de uma turma, tipo, acho que era da 77, se não me engano, então era uma turma bem antes da minha, quase, era 10 anos antes. É um cara que já mexia com a parte de empreendedorismo, então ele topou, pegou a porcentagem dele e é isso. E a gente lá na execução, tentando crescer a empresa, e aí quando começou a voltar, então assim, quando já tava pra voltar, as pessoas tipo, vai voltar pra São Paulo. No começo foi aquela volta progressiva, então ainda tinha muito tempo pra conseguir mexer, porque dependia muito do celular. E aí a gente começou a ver, agora eu preciso realmente de uma funcionária, então aí vai procurar a primeira funcionária. Aí coloca a primeira funcionária, treina, aí essa pessoa ajudava a gente ali no operacional, de falar com o cliente, só que você tem que ficar gerindo, então tinha um grupo com ela, etc. Aí nisso vai mais 1, 2 funcionárias, que tá fazendo o dia a dia, uma faz a parte comercial, outra faz a parte operacional, e aí eu comecei a assumir bastante essa vertente operacional de tipo, vou fazer uma planilha aqui, eu gravava meio que aulas pra explicar pros funcionários, que eu falei assim, cara, se essa funcionária sair, eu preciso de outra, então eu sempre deixava às vezes uma de backup, tipo, você é assistente dessa funcionária, porque se uma saísse eu tinha outra, porque aí a minha preocupação começou a ser, se saírem todas, hoje eu não dou mais conta, já voltando, já tava entrando em internato, sei lá, porque a gente começou com umas coisas que o internato começa na metade do 4º ano, mais ou menos assim. Então já não dava, se eu tô lá na OBS atendendo, não dá pra ficar o tempo todo falando com o cliente, falando assim, meu pagamento já caiu, eu quero saber da nota fiscal, etc. Então, pra fazer essa ponte, a gente precisou começar a terceirizar, né, delegar a função, que eu acho que é uma coisa que você tem que começar a descentralizar, delegar e tentar fazer a função que você tem mais eficiência pra fazer, que é talvez gerir. E aí, depois disso, o próximo passo foi meio que transitar, que a gente tinha esse modelo que era como se fosse uma holding, que foi o que fez bombar. Aí, na época, começaram com os papos de reforma tributária. Aí eu liguei cliente a cliente, falei, não, vamos transitar pra isso, eu abri sua PJ própria. Porque como era uma PJ grandona que as pessoas faziam parte... Todo mundo dentro da mesma PJ. Era uma hold, tinha um modelo lá, que era uma SCP, que é uma parte burocrática. Então, a gente transitou por esse modelo tradicional. É o mais comum hoje. Mais comum, que é o que as pessoas fazem. Sua PJ, abrir sua PJ. Só que a gente ainda falava a língua do médico. Que, por exemplo, a pessoa fala assim, RPA, a pessoa não sabe explicar, recibo de pagamento de autônomo, qual que é a porcentagem.
Ah, mas por que esse mês eu paguei você? O cara tá no Simples Nacional, que é pra ser simples. Aí tem lá, e fala assim, ó, É verdade. aí tá lá, a alíquota Aí você vai fazer a alíquota de 6%. Aí de repente o cara pega e fala assim, não, mas é que eu fiz um Prolabore de 1.200 pra você. E aí não sei o que, no final deu 10, não sei o que. Ele falou, mas peraí, era pra ser 6. E o INSS patronal, não sei o que. Então o cara não conseguia falar a linguagem. E o médico ficava puto com aquilo. Então a gente conseguia fazer a linguagem do médico, de tentar estruturar, via qual eram as dúvidas, tentava fazer de uma forma digerida, explicava pras funcionárias, pra elas tentarem repassar aquilo. E quando o cara não conseguia, às vezes eu falava, não, te ligo. A gente explica. Então acho que isso de ser mais palatável, mesmo já não tendo, porque aí quando a gente transitou pro modelo, virou recorrência. Tá? Aí quando a gente transitou pra esse modelo, não era mais esse modelo flexível. Então perdeu essa vontade da flexibilidade, porque tinha que estar mensalidade todo mês, porque a partir do momento que você tem uma PJ constituída ali, que é a diferença de Pela labora, você tem que recolher. tem todos os custos mais trabalhos contábeis, então eu precisava repassar aquilo pro contador. Então, a gente ficou nesse jogo. Mas assim, foi muito aprendizado em termos de estruturar processo, contratar funcionário, ver como é que as coisas estão funcionando, até o momento que eu e o outro sócio, que era o sócio principal, eu pensando já em prestar residência, ele com outros vieses, a gente, acabou não tendo mais aquele encontro que casava e complementava as qualidades. Outros planos ali pessoais. E aí a gente via que a empresa tinha potencial, mas não estava caminhando. Então a gente falou, cara, vamos pensar em vender. E aí, como a gente já estava desalinhando para não criar mais atrito, a gente falou, cara, vamos tentar vender, a gente encerra, sai com uma grana no bolso e... Mas vocês venderam a empresa. E aí no 6º ano a gente vendeu a empresa. A gente começou a fazer a parte no começo do 6º ano, a transação. Aí também já foi uma boa parte, pegava livro de negociação de Harvard, de M&A, tal, e dando uma lidinha pra tentar estudar, pra ver com os caras. Cara, não, eu quero pagar tanto. Falou, não, veja bem. Aí procura mais três empresas querendo comprar pra fazer negociar, pra tentar chegar no melhor valor, melhor condição, etc. Então acho que tudo no final foi um baita aprendizado. Porra, com certeza. E coisas que desde o começo que eu tinha falado, que São Paulo me proporcionou. Então acho que foram coisas que foram caminhando. Entrei na escola, queria ter ido pro interior, fiquei aqui, empreendi, tive uma empresa, estruturei tudo aqui e vai até que no meio que raiz aqui, porque aqui é o centro de tudo. No interior, provavelmente eu não teria essa exposição que eu tive pra fazer tudo isso. E daí, enquanto tudo isso estava rolando, a vida no internato, a vida na faculdade acontecendo, você sendo exposto a diferentes rodízios no internato, na faculdade, não tem pais médicos, tem pais da área da saúde. Cirurgia geral foi uma coisa que você sempre pensou em fazer? Cara, então, a escolha da residência foi uma coisa que pra mim foi um pouco difícil por essa questão. Como eu sempre gostei de outras coisas, e a cirurgia, assim, é muito legal você operar, mas a gente sabe que todas as cargas cirúrgicas, tipo cirurgia, neurocirurgia, ortopedia, etc., tem uma doutrinação muito forte, é uma hierarquia grande, e que cargas horárias bem pesadas. Sim. Então sempre foi uma coisa que eu tentava fugir, na verdade. Eu tentava, assim, eu via que eu gostava daquilo, que eu sou um cara um pouco mais prático, então eu acho assim... Você é mão na massa. Assim, eu acho sensacional a clínica, mas se me der um só de urinário, meu amigo, eu não faço ideia do que tá acontecendo ali, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que, desmilinizou, não sei, não tem sangue pra mim tá bem, entendeu? Então não entrava e eu falei, cara, eu sei que eu não posso ir de clínica. Aí eu ficava tentando ir pras clínicas cirúrgicas, que também a cirurgia já tinha mudado pra 3 anos, então era um investimento maior, um trajeto muito longo. Isso foi no 6º ano que mudou pra... não, foi no nosso 5º ano que mudou pra 3 anos. Então já era essa bagagem, e aí eu ficava naquela, não, eu vou achar outra coisa, mas não achava, ficava lutando contra, porque eu pensava, pô, vida de cirurgia, vida de residência de cirurgia, não quero essa vida pra mim. Tentando, mas não conseguia fugir. Porque eu gostava mais daquela coisa. Mas, tipo assim, você experimentava as clínicas cirúrgicas, sei lá, o torrino, o oftalmo até entendo que talvez é realmente bem pequenininho aí, mas, tipo, sei lá, as outras especialidades você consegue botar um pouco mais a mão na massa, você não curtia por quê, assim, por que não deu match? Então, sei lá, por exemplo, ortopedia, todo mundo fala, vai fazer ortopedia, mas eu não gostava da anatomia de osso. Também. Você não gostava do sistema ósseo-muscular. Eu não gostava, cara. Aí eu falava, pô, esse negócio pega. Agora, tipo, a anatomia da uma barriga, o negócio ali eu já achava mais legal. Então eu falava, cara, não, eu vou gostar de outra coisa. Aí ia pro otorrino. Aí, tipo, rodava no PS do otorrino, o pessoal, não, faz esse procedimento, faz isso aqui. Mas aí, sei lá, via aquela secreção, aquelas coisas de orofaringe, eu falava, cara, isso aqui não é pra mim também. O cara de cirurgia geral não pode falar isso. Não, pô, tô acostumado com cocô, isso aqui é o dinheiro, não é falando, é muito tipo assim, incisão, debridando Fournier, reclamando de secreção. É muito catarrinho, incisão, mas cocô, entendeu? Barriga aberta.
Mas aí, cara... Não, da hora. E aí- Você é uma pessoa TAC, né, mano? Você gosta de... A gente falou isso essa semana. Você é TAC, mano. Você gosta de fazer... Quer tá fazendo os bagulho, quer fazendo acontecer. Tipo, cara, porque residência de cirurgia é isso. Tipo, sei lá, aí, ó. Tô rodando no TX hepático, aí chegam os pacientes lá, quando você quer. Cara, precisava fazer 3 paracentese. Pronto-socorro cheio de frescura. Coloquei os 3 pacientes na sala lá, fui deixando os material preparadinho. Coloquei um vácuo na parede e fiz a paracentese com vácuo, meu amigo. É isso aí, velho. Coloquei o vácuo na parede pra não ter que ficar esperando cair, acelerei as paracenteses. Já pensei, meu bobino e vamos embora. Vambora. Não chega a 5 litros pra não ser que recuida. Aqui, olha, tá embaixo do braço. Regulamento, regulação, 5 litros. Que massa, velho. Mas então, pô, eu entendi que você foi construindo isso e talvez... Interessante, né? Que muitas vezes a gente pega os adultos que, na verdade, eles estão perdidos e vão buscar alguma especialidade, experimenta, não gosta, e às vezes ele dá um passo achando, cara, nem sei se estou fazendo a escolha certa, e da forma como você explicou, o teu caso foi o contrário, já sabia que era isso, mas fui tentando procurar outras coisas, mas não achei, então fui de cabeça no que era pra ser mesmo, tal, e aí como é que foi isso aí? Você prestou que lugares? Como é que foi começar a residência? Se, putz, valeu a pena, era isso que você estava buscando também, e como você está enxergando próximos passos, né? Porque eu, como clínico, sei que apesar que na cirurgia dá para fazer a mesma coisa, mas, né, tanto a clínica médica quanto a cirurgia geral, para a grande maioria das pessoas, são uma ponte para uma subespecialidade. Você chegou a considerar já uma sub enquanto você estava prestando cirurgia? Você falou, cara, não, vou fazer cirurgia, aí eu vou experimentar, vou vendo o que dá. Então, eu acho que assim, uma das coisas que até pra escolher, eu acho que as pessoas, que foi a mesma coisa que eu pensei pra largar a engenharia e fazer medicina, que era, eu acho que você tem que tentar se enxergar. E pra você tentar se enxergar, você tem que conversar com os profissionais que estão fazendo aquilo e tentar ver o que é o maior dia a dia. Eu acho que isso é uma, de forma sucinta, óbvio que não é tão simples, não é tão preto no branco, mas de forma sucinta, quando eu larguei a engenharia era porque eu não conseguia me enxergar como engenheiro, porque eu vi que o engenheiro no Brasil, ele fazia uma parte muito mais de adaptação e não tinha aquela proposta que era um cara em 1 milhão que ia lá pra Mercedes, lá na Alemanha. E aí eu vi que a medicina era, mais fácil lidar com, tipo, gostava de lidar com o paciente. Então eu falei, acho que eu vou fazer medicina. E aí da cirurgia acho que foi isso, eu não conseguia me ver num consultório só fazendo atendimentos o dia todo, eu gostava de procedimento, eu gostava de centro cirúrgico. Então eu falei, cara, tem que fazer cirurgia. Eu fui conversar com as pessoas que estão fazendo, como é que é? Cardio horrível, você vai se ferrar muito, mas é muito legal operar. E era sempre esse brilho. E eu falei, cara, então acho que eu vou acabar indo nesse sentido. Então eu acho que foi a questão de tentar se enxergar no futuro o que eu iria fazer. E aí, vendo as subs, eu já pensava, tipo, eu tinha ido no ambulatório da Uro, sei lá, e via cirurgias da Uro, achava o máximo. Eu falei, então Uro é uma opção. Aí eu tinha visto algumas coisas de plástica também, que a plástica da escola é forte. Também é uma opção. Então eu entrei pensando principalmente nessas duas, Uro e plástica. Aí comecei a residência, óbvio, vai pegando, vai tateando, a gente tem blocos que a gente acaba operando mais, tipo, igual o Jussara, que são os hospitais externos, então você vai pegando mão, você vai criando mais confiança em todas essas coisas, e aí você vai começando a pensar quando vai passando na especialidade. Então eu tava ainda entre Uro e plástica, e aí esse ano eu bati o martelo pra plástica, depois de rodar na plástica, porque minha namorada tá acabando plástica, então tipo, já é um caminho que acho que ajuda, mas não acho que só por causa disso. Você conhece mais também, né? Você conheceu mais sobre a especialidade. Fica mais fácil você falar, putz, pode ser por aqui, né? Você Também. consegue achar, você conhece mais coisas, então você identifica mais coisas que te interessam na especialidade. E eu acho que o que eu pontuei, por exemplo, eu acho o Uro maravilhoso, mas eu sou um cara, tipo, eu gosto de convívio social, mas em algumas questões eu gosto de ter meu próprio umbigo. Eu acho que essa parte de ter empreendido, de já ter tido uma experiência prévia nisso, então eu vi que a plástica, para alguns isso é uma desvantagem, ela é mais você por si só. Quando você quer operar com o Dr. X, você quer o Dr. X, você não quer o Dr. Y. Aquele empreendedor que antigamente, né, todo mundo falava que o médico é empreendedor por definição, porque ele tem o consultório e tal, que, né, a gente brinca que, acho que hoje a gente tem entendimento maior das possibilidades da carreira médica, a gente até trata no nosso material que existe a possibilidade de ter uma atividade empreendedora, mas que talvez a parte assistencial com consultório seja mais assistência do que empreendedorismo, né? Mas é isso que você falou, dentro da parte assistencial, o cara da Ouro talvez ele vai ficar, né, com um chefe, vai ficar na equipe, vai ficar na retaguarda, aí liga lá, você liga pro cara, eu sei muito bem disso nos hospitais que eu trabalho, lá liga, tem um cálculo aqui, precisa vir, Exato. aí liga lá, o cara vai de madrugada, né, não que o plástico também não tem, às vezes tem cirurgias de urgência na plástica, mas assim, de forma geral é isso, você vai enveredar mais pro lado do ambulatório ali, cirurgias eletivas e, vender seu peixe é você por você, você não vai estar num braço de um chefe. Você não é substituído por um outro cara porque o paciente
gente quer você, não é? Exato. Algum médico da equipe vai te atender. Você tem que criar um branding ali, né? Tipo, é você vira a sua marca. Então eu acho que nesse quesito foi isso que fez virar. Eu acho a Uro sensacional. Tipo, abraço pra todo mundo da Uro, o clima é excelente, tipo, é só baboseiro o tempo todo, é cirurgia animada, são cirurgias rápidas. Eu acho que é muito interessante o mercado, até porque você já acaba inserido. Você saiu ali, fez um lugar grande, você conseguiu ali a bênção de um chefe, provavelmente você vai ser inserido numa equipe. Na plástica é muito mais difícil, as pessoas às vezes te chamam para um auxílio, que é um valor muito menor do comparado ao cirurgião principal. Menos recorrente. Menos recorrente, não tem uma recorrência. Então é meio que você criar sua base. Então eu acho que tem essa parte de você escalar, isso é uma desvantagem. Eu acho que hoje as pessoas, todo mundo quer fazer plástica porque a estética tá em alta. Mas eu acho que, assim, quem sou eu pra falar, mas eu acho que as pessoas estão um pouco com vieses meio deturpados. O que óbvio, que é a questão de, poder pensar que de forma geral as pessoas têm uma boa qualidade de vida, isso agrega, mas pra mim o que bateu o martelo entre plástica e Uro foi no sentido, de, hoje eu quero prestar plástica, é ser realmente mais independente. Tô tudo bem, eu talvez me ferralhe mais no começo, mas eu vou conquistar minha clientela por mim, as estratégias sou eu que vou ditar, sabe? Sim. Não vai ser alguém que vai falar pra mim, faz isso ou faz aquilo. Tipo assim, óbvio, se alguém experiente for me ajudar, Melhor tá sempre, tá, eu tô aceitando, mas não vai ter alguém falando, tipo, eu quero que amanhã você vai passar a visita lá. Eu vou passar a visita porque o paciente é meu. Então, claro. Então, eu acho que foi nesse sentido, sabe? Da independência e fazer um pouco mais o meu perfil. E conta pra gente aí, que acho que a gente já tá se aproximando do finzinho do episódio, dessas outras atividades empreendedoras que você veio desenvolver nesse meio do caminho, que teve outras coisas também. Doutor Extra Medicina. Hoje em dia eu tenho um Insta lá que é drlucas.extramedicina, começou só como doutor.extramedicina, que era uma parte oculta, que foi no sentido de, eu entrei na residência e eu sempre achei muito legal falar disso. E o meio da medicina é um meio muito fechado no assistencialismo, tipo, então você vai pra uma mesa de bar com o pessoal da cirurgia, vai todo mundo falar da cirurgia, vai estar falando do Y de Ru, da GNP, da cirurgia que fez, mas as pessoas não falam muito de assuntos extras, tipo, você entende um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de gestão, não quero saber disso. Então eu sentia que era uma coisa que, quando a residência, o R1, ela te toma muito tempo, ela é muito maçante, degradante ali de tempo, de carga horária, e você tá ali sofrendo, e eu já tinha vendido a empresa, então tava sem fazer algum viés de empreendedorismo. E aí eu queria manter alguma veia empreendedora. Então eu falei, cara, eu vou abrir esse Insta e vou falar de coisas. Eu não sou nenhum super enorme empresário que ganhou milhões, mas eu tive ali meu sucesso, minha experiência, meu sucesso ao meu ponto de vista, porque eu consegui ter Com certeza. uma construção, vender, etc. Ter ali um relativo sucesso financeiro. Então eu queria manter algum braço daquilo. E aí eu criei essa página meio oculta no começo, que eu falei, cara, eu não quero que as pessoas fiquem me criticando, falando, porque as pessoas vão falar. Olha lá, ainda mais de uma residência. O R1 tá fazendo isso, tá estudando, olha lá. Nossa, tipo, o que ele tem na cabeça? Por que você tá falando isso? Lá o R1, e a BN. Não, assim, tipo, e é uma coisa que eu até sempre pensei, cara, tipo, a gente não pode escutar conselho de quem nunca construiu nada. Então, assim, talvez a pessoa tenha construído no assistencialismo, mas se ela não construiu na parte empresarial, não sei. Você vai escutar o que ela tem pra dizer no assistencialismo. E no resto, Exato. você tem que peneirar esses conceitos. Então eu comecei com aquilo e eu ficava falando, sei lá, abria uma caixa de perguntas e tinha umas pessoas que perguntavam umas coisas, eu fui crescendo orgânico, eu postava todos os dias, e sei lá, pegava a história do Seamless, que foi o cara que fez a primeira asepsia. Aí postava isso, aí as pessoas achavam interessante, eu abria uma caixinha de pergunta. Aí a pessoa falou assim, aí no meu perfil só tinha lá, tipo, médico, residente de cirurgia, tipo, empresa X vendida, temáticas sobre medicina, business, etc. E as pessoas iam perguntando meio oculto, e aí eu vi que chegou numa parte que o oculto não agradava tanto. Aí eu falei, cara, acho que eu vou abrir. Vou abrir. Aí coloquei meu nome, comecei a colocar as coisas, aí tipo, sei lá, por exemplo, aplicava de esporte, tanto que o Gui uma vez olhou lá e falou, cara, mano, eu sabia que era você, que eu postei um vídeo, acho que era um top swing, que a gente tava na... Eu já tava vendo, eu falei, mano, esse perfil, o papo parecido com o dele, seguido pelo Lucas, pela Só que sem mostrar caras. Aí eu olhei, mano, ele postou o vídeo da natação, daí eu falei, mano, sabia que era você, mano. Daí nisso eu, tipo, decidi abrir, e aí eu tinha tido uma experiência, acho que no quinto pro sexto ano, enquanto eu vi que a empresa, que foi quando eu e meu sócio, a gente já não tava mais naquele alinhamento perfeito, a gente já começou a pensar em vender, eu falei, cara, talvez ter outro business. E aí nessa época tava começando muitas essas coisas de curso no digital. Só que eu sempre tive a filosofia, assim como eu tô fazendo residência, que eu acho que eu sempre fugi do charlatanismo. Acho que hoje em dia as pessoas querem o caminho mais fácil.
tem um caminho mais fácil, mas eu acho que o caminho difícil, ele é árduo, mas ele vale a pena. Então tudo que você vai fazer, você tem que fazer com embasamento, pra você não ser um charlatão. E aí nessa época, tava estudando sobre marketing, porque eu sempre gostei disso, então eu ficava escutando podcast e vendo o curso Érico Rocha, Leandro Ladeira, os caras de marketing. E aí, sobre gatilho mental, etc. Eu lembro de ver o gatilho de autoridade. E aí, eu lembro de falar com um outro amigo lá, e a gente chamou um chefe, que era um chefe do pronto-socorro, pra fazer um curso de trauma. E a gente começou a fazer o marketing inicial, mexer com um pouco de tráfego, ver como é que eram as coisas. Vendeu uns cursos, fez os testes, obviamente, tudo pautado, que é um cara especialista, cirurgião, gastro-cirurgião, etc. Lógico, você tá vendendo ciência, né? Só que a gente era meio que só o intermédio, era como se tivesse lançado uma autoridade. E aí a gente precisava da imagem dele, então a gente, tipo, pausou o projeto. Aí beleza. Então eu já tinha esse viés de vontade de fazer alguma coisa no digital, e aí eu comecei com esse Instagram, e eu falei, no pior dos casos, se eu for fazer plástica, esse Insta vai estar lá, se precisar eu converto esse Insta, já vai ser uma forma de ter uma naturalidade de mexer no Instagram, porque criando uma mídia social hoje em dia é muito importante, principalmente na parte da plástica. E a gente não chega perto de aprender isso na faculdade. Não chega perto de aprender sobre gestão, finanças, marketing, nada do tipo, contabilidade. Construção de carreira, nada. Então, tinha tido essa primeira experiência, que foi um aprendizado, aí já tinha empreendido, tava com essa vontade de manter alguma coisa pra não ficar preso só no assistencial, só na residência, me ferrando, porque é um caminho árduo, né? Porque é 3 anos de geral, mais 3 da sub. Então, ou seja, eu tô muito longe daquele sucesso profissional de começar a ganhar dinheiro como especialista. Até lá, é vendendo sua hora de trabalho por plantão. Então, e eu sou da filosofia que eu acho que você só é rico quando você consegue, assim, você tem forma de agregar valor sua hora de trabalho, né? Que a especialização agrega valor sua hora de trabalho, mas você só é rico quando você não vende sua hora. Então, você tem, às vezes, uma renda passiva, que você não... Claro. Então, eu acho que são coisas que eu fui pensando nisso. E aí, batendo essa ideia, eu sempre gostei muito de finanças. Eu tenho um meio de amigos. Você teve uma empresa de contabilidade. Engenheiro de base ali. E aí, como o meu melhor amigo também era sócio lá, um dos sócios minoritários, era economista, e o cara é muito bom. Tipo, tirou o CFA. Cara. Tirou o CFA, a situação máxima de economia, formado na USP, etc. E eu ficava na cabeça dele, falou, cara, eu acho que médico não sabe investir, eu acho que médico precisava abrir a cabeça pra educação financeira. E aí eu ficava na cabeça dele, fiquei na cabeça dele. E eu ia ter um bloco, era um bloco nosso lá, que a gente fica bem mais livre. Que é meio que um bloco como se fosse uma... Da residência. Que é um bloco pra gente fazer pesquisa, que é pra gente publicar artigos. E ele acaba sendo um bloco que ele agrega pra uma prevenção de burnout, que é uma carga horária no meio daquilo tudo. É um respiro. 125 horas semanais, daí você tem um bloco que você respira. Prevenção de burnout. E aí, eu falei, cara, vai ser nessa época que a gente vai fazer alguma coisa. E aí começamos a martelar a ideia. Eu falei, cara, vamos estruturar um curso pro cara aprender do zero o mercado financeiro, porque eu, quando eu fui estudar, não conseguia achar o que era renda fixa, o que era renda variável, ficava mexendo no livro, aí sei lá, você começa com pai rico, pai pobre, é o primeiro livro, mas ele não fala exatamente de o que é uma ação, o que é aquilo. Eu falei, cara, vamos construir isso. Aí ele estruturou a parte executiva. Desde que eu tive a empresa, eu já tipo, investia na bolsa, né? Tipo, ficava sempre fazendo um aporte ali, vendo as ações, vendo o que era. Tinha visto o que era um day trade, tipo, sempre conseguia aportar alguma coisa, eu aportava como, cara, isso aqui vai ser uma reserva. Vou deixar ali, vou esquecer e vou ficar analisando. Não vou ficar ali olhando o tempo todo, mas investir a longo prazo. E aí, eu falei, cara, só que se eu só for lançar um curso e falar assim, eu vou te ensinar a investir, eu tô indo contra os meus princípios, porque assim, por mais que eu tenha uma noção de investimento, eu não sou o cara mais qualificado pra isso. E aí, peraí, então eu tô lutando contra o cara que quer ser qualquer profissão e ficar aplicando botox sem saber tratar a complicação, sendo que eu tô querendo fazer plástica, e eu vou ensinar mercado financeiro não sendo economista. Eu falei, então, peraí, eu posso ser o cara que traduz a linguagem, assim como eu traduzi da contabilidade, dou minha experiência pessoal do que eu já investi, tentando transformar na linguagem do médico, mas eu preciso de alguém mais embasado. E aí ele topou, falou, cara, vamos fazer isso. E aí a gente foi fazer o curso. E aí foi, cara, vamos fazer tudo, a gente estrutura, monta a aula, faz tudo pra ensinar o médico a aprender mercado financeiro do zero. E aí a gente lançou isso no final do ano passado, que era um curso pra ficar ali no perpétuo. E aí fui de novo atrás de marketing, de todas essas coisas, todos esses aprendizados, pra estudar todo o funil de vendas, para ensinar o cara a aprender mercado financeiro do zero. Não é aquele curso que você vai sair expert, mas você vai pegar tudo que você precisa pra você entender e a partir dali você vai aprofundando. Então, que era o que eu sentia falta quando eu fui começar a estudar, né? E esse é o curso de investimento cirúrgico. Isso. Aí eu chamei de investimento cirúrgico, que era... O nome foi muito... investimento cirúrgico, tipo, você... Aí, óbvio, eu já tinha inteligência artificial, eu fiquei perguntando pra IA, o que você acha disso? Esse nome, eu sou residente de cirurgia, etc, etc.
E aí eu ofereci o curso para pessoas próximas, eles falaram, pô, o curso tá muito bom, aí deixei lá os depoimentos, etc. E aí Apertou o play lá e... apertou o play e falei, cara, vamos meter a cara nisso. E óbvio que as pessoas, até quando eu fui lançar o curso, tipo, fiz um lançamento até mandando pro meu pessoal, porque eu nunca tinha mandado nada pro meu pessoal. Mas vai trazer pessoal, assim. pro meu Insta pessoal. Meu Ah, pessoal é um Insta fechado, sem as pessoas. Tipo, muitas pessoas não faziam ideia que eu tinha essa página. Que era meio... Ah, uma hora chegou a hora de misturar. E aí eu falei, já vou aproveitar que eu já trago, quem tiver interesse já vem, já vai ver. Quem for criticar vai criticar, quem for achar massa vai apoiar, e é isso. E eu falei, cara, tô indo nos meus princípios. Tipo, tô com uma pessoa super embasada, cara que é analista de fundo de investimento, etc. Com a titulação máxima de economia, formado na USP. Eu que invisto um pouco, tentando traduzir as linguagens, e aí a gente gravou o curso como se fosse meio um bate-papo, então falar coisa técnica, eu vou falar, ó, tá vendo, isso aqui é como se fosse a aplicação disso na uma máquina que você comprou pra sua empresa, pra sua clínica, então esse é o ROI, então aplica o termo técnico ali, ficou bem casado, do ponto de vista ficou bem legal e mais uma experiência. Cara, eu vou precisar falar a verdade que eu preciso dar uma conferida. Vai ser legal, viu? Pô, tá, já ofereci na faixa pros caras aqui. Inclusive, se você está escutando a gente aqui, chegou até esse momento do episódio, você tá ali no final da faculdade ou tá recém-formado, tem interesse no nosso curso de carreira médica, com estruturação de carreira a longo prazo, definição de um plano mais completo, escolha da especialidade, nós, da Tijolos Med, temos uma parceria com o Lucas. Então, na compra do nosso curso, você ganha 50% de desconto no curso de investimento cirúrgico, que com certeza você vai precisar. A gente já deu N motivos aqui de como você não sabe, nem eu sei, nem o Pedro sabe, a gente precisa disso. Então, fica aí o convite também para conhecer o material do Lucas, que tá sensacional. É, claro, a construção de uma carreira médica é de sucesso em qualquer momento, né? Por mais que você vá lá e queira só focar na parte assistencial, cara, que pode ser né, eu conheço vários, mas tecnicamente brilhantes, clínicos, cirurgiões que chegam lá na frente, cara, você precisa saber um mínimo de como guardar dinheiro e, pelo que você falou, o teu curso serve pra isso, você não sabe nada, a faculdade não te ensinou, vai lá, velho, assiste umas aulas divertidas e tal, pra você ganhar bagagem, se você curtir, você vai aprender mais, né, eu acho que é isso que a gente também, acho que a gente compartilha, de ter passado por isso quando a gente era aluno, de ter visto algo que ninguém nos ensinou, olhar e falar, cara, agora eu quero ajudar outras pessoas e tal, que acho que é sempre sobre isso também, e você deixou claro um viés teu religioso que eu achei muito massa também no nosso último salve aí, ó. Vamos fechar o episódio. Cara, tipo assim, tem a parte do negócio e tal, mas existe por trás o fazer o bem, ajudar os outros com alguma coisa que você aprendeu e tal, aqui você precisa receber dinheiro para tornar o negócio sustentável, mas pô, já tinha olhado, o valor é mais que justo e com 50% de desconto aí não tem como dizer. Não tem. Exatamente. Legal, acho que a gente chegou aqui no fim do episódio, deu para aprender muita coisa. Tem algum recado final? Nosso público de alunos ali, médicos recém-formados, eu acho que a gente tem discutido muito isso, né? Existe a parte assistencial, é importante que você se dedique a ela, não é para tentar pegar sempre o caminho curto, pode ser que o caminho curto faça sentido na sua vida e a gente até discute quando isso pode fazer sentido lá no nosso curso do CAMED, então clica no link. Se tem as exceções, né? Existe às vezes os caminhos que podem parecer um pouco mais simples e a gente não tá falando isso para defender nenhum tipo de charlatão, mas que, não é só porque a residência é o padrão ouro que sempre você precisa fazer residência, pós-graduações estão cada vez mais famosas por aí, e pode ser que faça sentido para você, mas você deixou claro que, velho, investir na parte técnica, na parte assistencial é importante, mas existem outros caminhos e, acima de tudo, que uma coisa não exclui a outra. Que você pode, lógico que dá trabalho, né? Pô, isso é que o pessoal não vê por trás, mas que dá pra você tentar equilibrar as duas coisas, né? E, fazer um pouquinho do que você gosta de empreendedorismo, e aí, depois você vai assistencial e tal, então isso foi muito legal. Eu acho que, de mensagem final, acho que o que fica, assim, eu acho que é sempre a gente abrir a cabeça, sabe? Eu acho que tanto pro aluno que vai prestar residência, pra ele seria tentar se enxergar no futuro, e pro médico que já tá aí, que provavelmente é uma pessoa já tem muito mais experiente que eu, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que são próximas minhas, eu acho que é abrir a cabeça. Eu acho que você não precisa ser o especialista em mercado financeiro, você não precisa ser o especialista em marketing, não precisa ser o especialista em tráfego. Mas se você não tiver noção dessas coisas, e por exemplo, você pode consumir passivamente via podcasts, via várias coisas, esse aprendizado para você ter uma noção, pra você não ficar refém de alguém. Eu, por exemplo, vamos supor, a gente tá falando de charlatanismo. Aí a sua mãe e seu tio viram e falam assim, nossa, fui no médico aqui, ele me pediu dosagem de selênio, colocou um soro azul com vermelho, com roxo. Aí você fala assim, não, ô tia, não, isso não. Não faz sentido, entendeu? Mas é que é isso, ela não sabe.
E você pode ser a vítima nesse sentido de, tipo, Ou em outra área, né? em outra área, ó, eu quero investir. Aí o assessor fala, compra esse COI aqui e te empurra uma coisa que vai ser bom pra ele e não pra você. Ele vai bater a meta dele, de ter vendido tal produto e tal, e você depois vai só porque não vai ter renda. O cara do marketing ali que vai te empurrar uma coisa, tem pessoas boas, pessoas ruins, e você vai estar lá patinando que você precisa daquilo na sua clínica, só que você não faz ideia. Não que você precise fazer, mas é bom ter noção. Então acho que é isso, acho que abrir a cabeça é o que pra mim faz muito bem. Eu acho que as pessoas deveriam ir nessa linha e sempre conciliar, né? Então, a pessoa tá lá estudando, quer passar, cara, foca nisso, mas não deixa de lado às vezes a sua dieta, a sua saúde mental, a sua saúde física de treinar, porque é isso. Pô, sexto ano, a gente tava lá competindo, disputando a intermédio, fazendo só isso, mas também tinha que estudar, então assim, as coisas casam. Você tá estudando tanto e treinando tanto que as coisas batem, né? Não, e Então, mesmo se não casar, né, talvez é porque não é o momento. Também. Eu acho que é isso também, outra coisa que precisa ficar de mensagem, e a gente bate nessa tecla em diversos convidados que já passaram por aqui, que hoje o cara você olha o Instagram dele, você olha o consultório, você olha a carreira que o cara trilhou, você fala, mas esse cara é violento, tem muito sucesso e tal. Mas quando você vai olhar pra trás, teve o ano da não aprovação, teve o ano da indecisão de qual caminho profissional ele ia seguir, teve o ano que ele se ferrou porque ele foi fazer um empreendimento, deu tudo errado, ele perdeu dinheiro, depois ele começou de novo. Então, às vezes o aluno tá lá, ele olha pra todas essas possibilidades, especialidades médicas, que é o que vai ser meu próximo passo profissional, frustrado de que pode estar com medo de errar no próximo passo, e óbvio que, né, Gui, a gente tá aqui pra tentar clarear essas escolhas, esse caminho, mas que se você errar, velho, tá tudo bem, calma, você vai, você é um exemplo claro disso, foi lá, começou engenharia e tal, não foi, beleza, foi construindo e no final dá certo, você precisa ter paciência. Né? Eu acho que também, além disso, essa questão do abrir a cabeça que você falou e junta com o que o Pedro disse, de você ter uma visão clara do que você pretende, pelo menos se não for para os próximos 40 anos, mas para os próximos 5 anos, tem uma visão do que você imagina, porque a partir dessa visão você consegue abrir mão das coisas certas sem se arrepender. Então, se alguém em algum momento fala, tipo, eu não vou prestar residência esse ano, porque, só um exemplo, porque, sei lá, eu preciso trabalhar para juntar dinheiro para isso, que eu preciso ajudar minha família, sei lá, um exemplo. Então é isso, quando você estabelece um plano, as decisões perdem tipo, não ficam pesadas, você não fica se arrependendo, se amargurando. Então, eu tracei um plano, agora eu entendi que a prioridade é isso, depois eu ataco essa frente, depois eu faço isso. Se você é uma pessoa que é acelerada e muito competente, consegue se organizar, você talvez consiga fazer, mano, é isso, e realmente admiro, porque eu não fui uma pessoa que consegui fazer tantas coisas, eu tava empreendendo com tijolos, tava nadando também, não consegui passar na residência de primeira, beleza, eu tentei fazer tudo, não consegui, e isso as coisas acontecem, então, você dedicar quais frentes você quer, quais pratos você quer estar equilibrando, pra você mandar bala. Eu acho duas frases, acho que pra fechar, assim, uma é dos pais da Serena Williams, das jogadoras de tênis. Sim, lá, que era o técnico delas. que é o Richard lá, né? Richard King, que ele falava, tipo, se você falha pra planejar, você tá planejando falhar. Então, tipo, você tem que ter o plano, você vai ter que escolher suas prioridades. E a outra que o Pedro falou, eu acho que uma das maiores características e qualidades que a gente constrói, tipo, até empreendendo, cara, é a resiliência. Que aí tem até a frase do filme lá do Rocky Balboa, que ele fala, tipo, a vida não é sobre o quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Porque é isso, cara, você vai cair, você vai tomar porrada da vida, tipo, não passei, me ferrei, sei lá. Só que é continuar de pé, cara. Faz parte, assume sua dor ali no momento, aspira aquilo e volta por cima, cara. É isso aí, fechou. Forma de terminar esse episódio aí, ficou nota 10, e a gente se vê no próximo. Tchau!